Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Tempo. Saudades às vezes dos anos 80, das canções que balavam. Uma entre todas era esta. Mas algo que me chama a atenção, especificamente porque eu estava lendo um texto do livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Não vou ler tudo, apenas alguns versículos. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ao tempo de nascer, ao tempo de morrer, ao tempo de plantar, ao tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. E segue-se falando sobre o tempo e as suas incongruências. Haja vista esta banda do Legião Urbana, Renato Russo. Houve um tempo que eles fizeram um sucesso enorme em meio à minha juventude. Mas é um tempo que se passou. Eu ainda, quando infância, eu me lembro e ficou marcado algumas canções que até hoje causam um impacto tão grande quando do outro lado do continente chegava aos nossos ouvidos um grupo de jovens que cantavam e alucinavam, principalmente as mulheres. E o nome desse conjunto era os Beatles. Um deles disse que se tornou maior do que Jesus Cristo, John Lennon. Houve um tempo que eles vieram, e talvez tenha havido um tempo que eles realmente tenham se tornado mais famosos do que Jesus Cristo. Foram, não voltam mais. E ao refletir sobre o tempo e sobre aqueles que vêm, quem somos nós diante desse tempo? Eu sempre tenho um mantra que eu gosto de meditar e falar, e é um mantra um pensamento que eu mesmo criei, em que testifica e que eu digo o seguinte, que nós somos como as flores. Nós nascemos pela manhã, embelezamos durante o dia, envelhecemos à tarde, para morrermos à noite. Quantos destes não se foram? Sejam cantores seculares, cantores brasileiros, cantores de outras nações como os Beatles. Houve um que também fez um enorme sucesso e que hoje já não está em meio a nós. E um outro chavão, um outro clichê tão enfatizado a respeito dele. Quantos de quem já não ouviu a célebre frase dizendo que Elvis Presley não morreu, só que ele está morto, assim como Michael Jackson, assim como um dia também não estarei mais nesta terra. Nós somos vítimas do tempo. Resta saber o que nós fazemos com o tempo que nos é dado. Do que adianta querermos brilhar, porque na realidade às vezes muitos não passam de uma estrela cadente. É claro que ao saber a astronomia, melhor dizendo, diz que a estrela, quando nós vimos aqueles riscos, é uma estrela que está mudando, um cometa, melhor dizendo, e não uma estrela, algo assim, não me lembro agora. Mas romanticamente poetizando, nós vimos quando uma estrela cai, e há aqueles que fazem até um pedido, faça o seu pedido.
A grande realidade é que seja famoso ou não, nós não passamos de estrelas que brilham por pouco tempo e depois se apagam e só resta uma lembrança. Eu também costumo afirmar que a vida nada mais é do que uma preparação para o futuro. A vida nada mais é do que um estágio, uma preparação para o futuro. Neste livro aqui mesmo, não conta a história de quantas pessoas, a começar do tempo em que viveu um homem chamado Abraão. Houve um tempo que ele veio ao mundo, que saiu da sua parentela. Houve um tempo em que um outro personagem surgiu e que de repente esse personagem foi arrancado do âmago familiar, ou seja, o neto de Abraão, José. Vendido como escravo, houve um grande tempo de sofrimento, em que foi parar em terras estranhas, fora do seu habitat natural. E ali se estabeleceu e se tornou o grande libertador para a sua família, quando foi para o Egito, quando chegou a grande fome no Egito. Houve um tempo que aquele povo cresceu no Egito, proliferou de forma profunda, mas se tornaram escravos. Aí veio um longo tempo de escravidão. E esse longo tempo de escravidão culminou com um outro tempo, em que chegou-se ao âmago do Império Romano, do Império do Egito, levado por uma filha de Faraó, um pequeno bebê que descia um rio dentro de um balaio. Esse homem, houve um tempo que ele cresceu, tornou-se uma pessoa conhecedora dos conceitos da ciência do Egito. Mas em mais uma destas intempéries, ele matou um egípcio por causa de um contemporâneo. E então teve que fugir e ficou 40 anos esquecido. Falo de Moisés, que de repente ao deparar com a sarça ardente, tão esquecido de que foi e da sua capacidade, porque com certeza ele deve ter aprendido muito no Egito. Mas então chegou a dizer que era gago, que não tinha nenhuma condição de ouvir uma voz enigmática que dizia que era para ele libertar o povo que se tornou escravo. Houve um tempo que ele conseguiu conduzir apenas com um pedaço de pau um monte de escravos resmungões, murmuradores. Houve um tempo que o mar foi aberto. Enfim, são tempos e tempos. Houve um tempo em que foi profetizado que viria um que salvaria o mundo. E até hoje, quantos não acreditam? Outro dia eu ouvi um questionando a existência de Jesus e eu subjetivamente falando dentro de mim, sentindo a opulência, a graça, da graça de Deus, o Espírito Santo, manifestando no meu interior. E dentro de mim dizia a minha essência, juntamente com a essência do Espírito Santo. Como ele pode não acreditar que Jesus Cristo não existiu? Ou que Jesus Cristo não é Deus? Houve um tempo que este Deus, como está escrito no livro de Filipenses, que mesmo sendo Deus, não se usurpou de ser como Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de humano, viveu como escravo e padeceu até a morte de cruz. Mas houve um tempo que esse que foi menino, que se tornou um mestre, que ensinou alguns discípulos, cresceu, tornou-se mestre, e como estava escrito acerca dele, acabou morrendo. E deixou o legado para que os seus seguidores pudessem, então, enfim, há um tempo para tudo. E qual é o meu tempo? E qual é o seu tempo? E quem somos nós na ordem do dia? Do que adianta, já que esse livro de Eclesiastes sempre termina com uma lacônica frase dizendo vaidades, tudo é vaidades. Desde um grupo que eu gostava muito, Legião Urbana, ou aqueles que são mais velhos do que eu, que gostavam de Elvis Presley, entre tudo, onde eles estão? E onde eu estarei?
quando findar o meu tempo.